A paz do Senhor a todos nossos queridos e amados irmãos. Eu quero deixar aí uma reflexão com todos vocês nesta noite, Que Deus possa trabalhar na sua vida de uma forma toda especial e gloriosa. A Bíblia relata no livro de 2 Samuel, capítulo 21, que houve fome nos dias de Davi, 3 anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor disse: por causa de Saul e da sua casa, que são sanguinários, porque matou os gibeonitas. Então, veja bem, naquele tempo, Deus ele castigava o povo de várias maneiras. Não é simplesmente que nem quando você olha para o capítulo 16 do livro de Números, você vê Deus matando 14.700 pessoas, quando a Bíblia diz que a terra abriu a boca e engoliu a congregação de Coré. E a Bíblia diz que levantou um povo contra Moisés, e Deus mandou uma praga e matou no mesmo instante. No mesmo instante, Deus matou 14.700 pessoas. Isso aí é bem claro. Nos dias de Amós, pois Deus ele executava de uma forma tremenda o povo. Deus mandava chuva, a chuva inundava tudo. Daqui a pouco Deus mandava a seca devorava tudo. Agora, quando a fome chegou em Israel, pois passou 1 ano, passou 2 anos, Davi viu que não era normal. Existem coisas que elas não são normais. Só que, por exemplo, as pessoas correm atrás de respostas erradas. Diante desse problema que estamos enfrentando, você já imaginou se os governantes, os chefes de nações, fizessem que nem Davi fez? Davi foi atrás de quem tinha a resposta certa. Porque veja bem, passou 1 ano, fome. Tudo bem, passou o 2º ano, fome. Chegou o 3º ano, Davi disse: chega. Ele viu que não era normal. Quando você vê que as coisas não são normais, você tem que perguntar para quem tem o poder de responder e o que ele quer e por que está acontecendo. Pois Davi foi atrás de quem era o dono de mandar a chuva, de resolver o problema. Pois ele viu que não era normal. Assim também as pessoas veem que as coisas não são normais, mas o que acontece? As pessoas elas vão atrás aonde não vai conseguir encontrar a resposta certa. Infelizmente, a realidade, quando olhamos para a palavra, é isto. E Deus imediatamente deu a resposta. Diz: não, eu estou assim por causa da casa de Saul. A casa dele é sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Os gibeonitas, eles viveram no meio de Israel, do povo de Israel, tudo bem. Eles faziam parte da terra dos amorreus. No capítulo 9 de Josué, chegaram lá com roupas tudo velha, pães que estavam pão bolorentos, calçados velhos. Chegaram lá e disseram para Josué que vinha vindo de uma terra distante. E Josué imediatamente abraçou os gibeonitas. Passado 3 dias, Josué descobriu que eles moravam vizinho ali. Aí Josué chamou eles e disse: mas por que vocês me enganaram? Mas eles tiveram medo de Israel. A verdade é esta: o medo levou eles a fazer o que eles fizeram. Pois a Bíblia relata que eles tornaram-se
carregadores de águas e rachadores de lenha. E diz a Bíblia que eles passaram a viver no meio do povo de Israel. Diz a Bíblia revela que eles passaram a adotar circuncisão, todos os sistemas que havia em Israel, os gibeonitas, eles adotaram e viviam que nem vivia o povo de Israel. Eles não reclamavam das leis que eram impostas em Israel. Tanto é que deles saiu um grupo de gente que era chamado netineus. Os netineus, eles ajudavam no templo. Você pode ver lá no livro de Crônicas, capítulo 9, eles ajudavam os sacerdotes no templo, porque eles viviam que nem vivia o povo de Israel. Eles não tinham diferença. Pois se eles vivessem no meio do povo de Israel e eles descumprissem as leis que eram impostas, tudo bem, mas eles seguiam à risca. Tanto é, para chegar a uma altura de ajudar os sacerdotes levitas a ajudar no templo, é porque eles viviam igual Israel vivia, não tinha diferença. Aí o que acontece? Aí Saul se achava dono do poder. Saul achava que ele fazia e desfazia. Saul achava que ele mandava e desmandava. Pegou e foi matar os gibeonitas. Ele matando os gibeonitas, ele quebrou a aliança que os gibeonitas haviam feito lá atrás com Josué. E a aliança que foi feita foi diante de Deus. Não era uma coisa simples assim. Porque tem muita gente que ele quer fazer as coisas, ele acha que é simples. E às vezes está enganado, meu amigo. Você se engana. Porque não é tão simples como você acha e como muita gente acha. Não, de forma alguma. Pois a palavra de Deus, ela revela que Deus, ele respondeu imediatamente. Imediatamente. Aí agora você veja bem que Davi chegou aonde ele queria. Ele chegou aonde ele queria. Davi chegou em Deus. E Deus agora diz, ó, o negócio é o seguinte, o problema foi porque ele matou os gibeonitas. Davi agora ficou numa situação, e agora o que é que eu tenho que fazer para acertar? Quer dizer, comigo aqui, como se diz Deus, eu fechei o céu, tá? Agora se vira com os gibeonitas, acerta com eles. Existem muitas pessoas que eles fazem as coisas erradas com os outros, e ele vai atrás de Deus para tentar consertar. Não adianta. Você tem que ir aonde você errou e acertar lá. Se você olhar o capítulo 2 de Apocalipse, versículo 5, a igreja de Éfeso, quando Jesus manda a carta para a igreja, lá no versículo 5, diz assim: lembra, pois onde caíste, volta lá. Tem muita gente que quer pôr remendo novo em pano velho. Volta lá e acerta lá. Pratica as primeiras obras lá, senão eu virei a ti, tirarei de ti o seu castiçal. Mas acerta, volta lá, lembra onde você caiu, lembra o que você fez. Por que hoje tem muita gente quebrando a cabeça, arrebentado? Por quê? Porque quer pôr arroz novo em cima de arroz azedo. Limpa a vasilha, arranca o arroz azedo, arranca aquilo que azedou, lava a vasilha e depois coloca o arroz novo, porque senão não adianta. Quem vai bloquear o céu é Deus, quem vai fechar as portas lá em cima é Deus, não é o homem. Aqui não adianta. Agora, quando o problema seu é com o homem, não adianta correr atrás de Deus. E quando o problema seu é com Deus, não adianta correr atrás do homem.
O homem aqui pode resolver, pode te ajudar, o homem pode fazer o que ele quiser, mas se lá em cima estiver bloqueado, acabou. Não adianta você lutar. Você tem que acertar onde você errou. É claro, meu amado. Pois a Bíblia relata que ele foi lá e Deus chegou e disse assim: é o seguinte, vê lá, é por causa dos gibeonitas. Quer dizer, olha quanto tempo passou. 3 anos. Você vê que o negócio não era normal. As coisas não eram normais, não era normal. Tudo bem, 1 ano sem chuva, agora 3 anos. Não é normal. E Deus imediatamente respondeu imediato, dizendo não, por causa dos gibeonitas. Coisa terrível. A maldade de Saul, a maldade da casa de Saul. Meu amado, você não tem noção. Você não tem noção. A Bíblia diz que ele chamou o rei dos gibeonitas. Ele falou assim: ora, o que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer para alegrar vocês? Diga para mim. Porque na realidade, a Bíblia relata que Deus, ele fechou as portas por causa dos restos. O que sobrou foi o resto dos gibeonitas. Ele quase destruiu os gibeonitas por completo. Ficou o resto. E o resto que ficou, Deus se compadeceu e entrou com providência por causa do resto dos gibeonitas. Por exemplo, ninguém quer comer resto de comida, porque resto é resto. Ninguém quer usufruir de resto dos outros. Ninguém. Resto é resto, resto é descartado, resto é para jogar fora, resto não tem utilidade, resto é resto. Mas Deus, ele levantou por causa do resto dos gibeonitas. Você vê como que Deus é. Por isso que eu deixo claro para você: arrebatamento da igreja é um resto que vai ficar. Arrebatamento da igreja é o resto que vai ficar. E por causa deste resto, Deus ainda com a sua misericórdia, ele se manifesta por causa desse resto que ainda tem e que ainda existe. Deixa eu dizer para você, se Jesus tivesse dito no livro de Mateus capítulo 24 que o amor de todos iriam se esfriar, eu já teria abandonado o cristianismo há tempo. Mas quando ele disse que o amor de quase todos iria se esfriar, é porque vai sobrar o resto, e eu estou lutando para fazer parte deste resto. E se eu faço parte desse resto, ele se levanta em favor deste resto ainda que sobra e que pertence a ele. Isso aqui é muito lindo. Esse resto pode ser um rabisco da terra que sobra, mas ele se levanta em favor desse resto. Pois a Bíblia relata que Deus levantou em favor dos gibeonitas. E sabe o que é impressionante? Que eles pediram, a Bíblia diz que eles pediram, os gibeonitas pediram que enforcasse os homens da casa de Saul. Eles disseram: nós não queremos prata, nem ouro, nem nada, de jeito nenhum, mas nós queremos 7 homens da casa de Saul para serem enforcados. E esses 7 homens foram enforcados, e esses homens, depois que decomporam debaixo do sereno, a Bíblia diz que arrancaram Saul, arrancaram os 3 filhos de Saul, pegaram esses 7 homens e levaram embora da terra. Aí a chuva desceu, porque enquanto estavam os ossos de Saul lá, não havia chuva na terra. Então, diante do problema que estamos passando, temos que saber o que é que Deus ele quer.
Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.